Gente, bom dia. Eu acho que muitas pessoas, quando viram esse tema, meditação em ambientes de alta performance, já começaram a pensar, nossa, é agora que eu vou produzir mais no meu trabalho, vou vender mais, vou realizar mais coisas no meu trabalho. Bom, eu gostaria de lembrar que o mais importante ambiente de alta performance é a sua vida. É na vida que nós precisamos pensar em ser melhores seres humanos, pais, mães. E para isso nós temos que lembrar que a vida ela é cheia de elementos interessantes. Família, amigos, fazer um trabalho voluntário, levar alegria para as pessoas. Se divertir e se divertir para valer. Focar em treinar alguma habilidade específica pela qual você tem afinidade. Quem sabe meditar um pouco para tentar encontrar quais são esses talentos e, claro, procurar conhecer e encontrar muitas pessoas muito interessantes. Dentro dessa visão, eu quero desconstruir um pouquinho essa ideia de alta performance, né? Porque quando a gente pensa no ambiente de alta performance, logo vem aquelas ideias. Vamos ter melhores resultados, melhor utilização de recursos, aumento de receita, segurança, engajamento, qualidade, maior produtividade. Só de ver essas palavras, a gente já começa a ficar estressado, não é? E eu gostaria de fazer com que todos nós pensássemos que alto nível de estresse talvez não possa nos levar a uma alta performance. Existe uma curva clássica entre estresse e performance, né, que está representada aqui, em que eu percebo que, se o meu estresse ou estimulação é baixo, a minha performance é baixa. Então, pouco estresse também não é bom. À medida que eu aumento um pouquinho o meu estresse, a minha estimulação, eu vou aumentando o meu interesse e a minha atenção. E a minha performance vai aumentando. Aumenta o estresse, aumenta a performance, até que eu chego num ponto ótimo de estresse e uma ótima performance. E como é que eu conheço isso? Eu só vou conhecer isso me conhecendo. Conhecendo os meus limites, conhecendo as minhas características. Aí eu vou conseguir encontrar qual é este ponto de estimulação e estresse para eu ter alta performance. Porque se eu passar disso, se eu começar a aumentar muito o meu estresse, vocês percebem que a performance está caindo. E caindo, talvez eu entre aqui em depressão e burnout. Em outras palavras, alta performance não é sinônimo de alto nível de estresse. Então, para isso, nós temos que entender que o estresse pode ser de dois tipos básicos. Quais são esses dois tipos básicos de estresse? O mau estresse, né, aquilo que geralmente a gente relaciona com a palavra estresse, que é conhecida como distress, que me leva a um sofrimento. Mas existe ainda o eustresse, que é o estresse positivo, aquele que vai me levar a alta performance no meu dia a dia, nas mais diferentes áreas da minha vida. O distress, representado aqui, né? Eu acho que todos nós já nos sentimos em algum momento dessa forma, ele se refere a longos períodos de estresse, quando nós não nos conseguimos adaptar a uma situação, quando nós perdemos o controle, podendo nos levar a doenças físicas e mentais, problemas cardíacos, hipertensão, obesidade, podemos ter também transtornos mentais como ansiedade e depressão. Agora, quando eu compreendo que pode haver um estresse bom, um bom estresse, o eu-estresse, eu sinto que eu posso realizar coisas. Porque esse estresse, ele tem um começo, meio e fim, e eu sei disso. Então, eu tenho uma resposta positiva ao estresse. Eu sinto uma satisfação pela vida, esperança, significado e bem-estar. Em outras palavras, eu gostaria de lembrar de um elemento muito importante para a alta performance, que é um alto nível de bem-estar. Então, alta performance igual a algum nível de estresse e um alto nível de bem-estar. Então, nós temos que buscar esse bem-estar nas nossas vidas. E parece que as coisas não estão indo nesse sentido no mundo, né? Nessa página do Fórum Econômico Mundial, um número crescente de pessoas está sentindo que o seu trabalho é inútil, sem sentido. Será que alguém está se sentindo assim? Numa pesquisa da Harvard Business Review de 2013, olha só, metade das pessoas achou que o seu trabalho não tem significado, não tem sentido.
Você já pensou ficar 8 horas, no mínimo, do seu dia fazendo uma coisa que você acha que não tem sentido? Nesse outro estudo, só 13% das pessoas diziam que estavam gostando do seu trabalho, que talvez seja aquilo que ocupe o mais tempo da sua vida, por uma fase aí que leve 30, 35 ou mais anos, no caso do Brasil, né, a partir de agora. Bom, e 30% dos britânicos, numa outra pesquisa, consideravam o seu trabalho inútil. É uma palavra forte, né? Dói até lá dentro a gente pensar em estar trabalhando e sofrendo porque sente que aquilo não tem sentido. Então, como controlar o estresse e aumentar o bem-estar? Esse é o grande X dessa questão, né? Dessa apresentação. Uma das ferramentas pode ser a meditação. Eu não descarto outras ferramentas, como psicoterapia, né? Como, por exemplo, fazer um processo de análise, tá? Mas a meditação é uma ferramenta bem possível e disponível. E muitas pessoas têm se interessado nessa ferramenta da meditação, no sentido de tentar sair do piloto automático, né? Conseguir ver o que realmente importa na sua vida, o que faz sentido. Nesse livro do famoso Daniel Goleman, né? Daniel Goleman, um dos grandes propagadores da ideia da inteligência emocional, nesse novo livro do Goleman, chamado Foco, né, ele traz a prática de meditação como uma das possíveis saídas para essa nossa distração, que é quase que uma epidemia de distração que nós sofremos na nossa sociedade. Por exemplo, as crianças e os seus aparelhos. Tem criança que fica quase que mais tempo, né, ligada ao seu tablet, ao seu joguinho, do que convivendo com pessoas. As apresentações têm ficado mais curtas. Está ali o cronômetro me avisando que eu só tenho 11 minutos para falar para vocês. A mente pode se distrair 40% do tempo de leitura. Você já parou para pensar o que é isso, se distrair 40% do seu tempo? E a distração pode ter uma implicação muito séria na sua vida. A gente fica só no mundo das ideias, devaneando, não necessariamente é bom. Pelo menos nesse estudo da Science, publicado em 2010, né, nós chegamos à conclusão de que uma mente que devaneia é uma mente infeliz. Basicamente, eles fizeram uma pesquisa através de um aplicativo, e quando as pessoas respondiam um baixo nível de felicidade, né, esse baixo nível de felicidade estava associado, dentre outros elementos, aos momentos que a pessoa estava devaneando, né? Quando a gente devaneia, a gente entra no mundo das preocupações, não é isso? Tá? E, consequentemente, nós não nos sentimos felizes. Meditar pode nos ajudar a trazer a nossa mente para o momento presente, para o aqui e agora, sair desses estados de devaneio e fazer com que a gente passe a prestar mais atenção nos nossos eventos diários e, com isso, passar a sair do que a gente chama de automatismo, né? Quantas coisas a gente faz no dia, decide, simplesmente de forma automática, sem realmente ter consciência do que está acontecendo. Nesse estudo, por exemplo, que nós publicamos na Neuroimage, né, nós comparamos indivíduos que não meditavam com indivíduos que meditavam com regularidade há pelo menos 3 anos. E o resultado foi o seguinte: durante uma tarefa de atenção, quem não meditava tinha que ativar essas áreas a mais em amarelo no cérebro, né, do que pessoas que meditavam com regularidade. Então, quem não meditava parece que tinha que fazer mais esforço para manter a atenção do que quem meditava regularmente. E esse estudo ficou como o mais baixado dessa que é uma das revistas mais importantes da área de neuroimagem por 4 meses. Essas ideias de atenção e tudo mais têm tomado tanto vulto, né, que grandes companhias como a Google começaram a criar seus próprios programas de meditação, como esse, por exemplo, criado pelo engenheiro Chade-Meng Tan, chamado Search Inside Yourself, o inesperado caminho para alcançar o sucesso, a felicidade e a paz mundial. E realmente o Chade, ele tem essa paixão por tentar fazer com que as pessoas possam viver melhor. O objetivo dele ter criado esse programa de meditação dentro da Google foi fazer com que as pessoas comecem a entender o quão importante é a inteligência emocional. A forma como eu vou me relacionar com as pessoas, me relacionar, né, com
os meus subordinados dentro da empresa, assim como os meus diretores da empresa, né? Além de desenvolver também um outro componente, que é a compaixão. Dentro da visão do Chad, a compaixão é um elemento fundamental para os principais líderes, porque ele te permite sair da sua posição egoística e começar a compreender não só o outro, mas a organização e as necessidades da organização como um todo. Nós temos aqui um outro grande executivo, que é o CEO do LinkedIn, né, o Jeff Weiner. Ele vem há alguns anos falando e propagando a ideia do gerenciamento compassivo. Através da compaixão, eu sou capaz, então, de parar, sentar na frente das pessoas, olhar nos olhos delas e realmente tentar entender com profundidade essas pessoas que estão convivendo comigo. E essa ideia de liderança compassiva não se encaixa apenas no ambiente de trabalho, é no seu dia a dia. Como ser um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, né? Como eu posso criar um trabalho voluntário que se propague e se amplie? E uma frase do Howard Gardner, do pai da teoria das inteligências múltiplas: de acordo com esta visão das inteligências múltiplas, não existe uma excelência profissional se você não tiver comprometimento e ética. Nós não estamos simplesmente falando de ganhar dinheiro. Vocês estão vendo vários casos aí de corrupção, né, sendo revelados, onde o objetivo foi ganhar dinheiro. Dentro dessa visão do Howard Gardner, liderança não é só isso é só um componente que tem que ser permeado por muitos valores, né, humanos, a compaixão e a ética. E a meditação, dentro desse sentido, ela pode nos ajudar a desenvolver atenção e consciência, foco. Sem foco, nós não atingimos nossos objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Então, atenção e foco. Esse foco e a atenção também nos ajudam a regular as nossas emoções, a desenvolver um sentido mais compassivo, a minha habilidade de colocar no lugar do outro e ver que o outro está sofrendo também, assim como eu posso estar em sofrimento. E, através disso, né, retroalimentar o senso de ética. Né? A ética, ela é a base em todas as tradições que deram origem às práticas meditativas. Né? Não importa se é hinduísmo, budismo ou cristianismo, a ética está na base dessas tradições, onde existem práticas do tipo meditativas. E só assim é que a gente pode pensar em uma alta performance de verdade. Né? É nesse sentido que eu quero falar para vocês sobre alta performance. Vamos pensar sobre isso no nosso dia a dia, não apenas no nosso trabalho. E aqui eu trago uma frase de um indivíduo que certamente sabe o que é alta performance, o Kelly Slater, né, do que eu sou fã. Ele foi 11 vezes campeão mundial de surf, né? Por sinal, também um esporte que eu adoro, né? Uma atividade que eu adoro. Motivação é temporária, inspiração é permanente. E para nos mantermos inspirados, nós temos que ter essa habilidade de parar, olhar para dentro e sentir o que realmente importa para a nossa mente e para o nosso coração. Obrigada.